Hoje é dia de começar a colocar em dia as resenhas aqui do canal e a de hoje é de nada menos do que As Vitoriosas, a nossa leitura de fevereiro do clube. Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos e sejam bem-vindos de volta a esse canal que agora voltou a fazer resenha, voltou a postar 2 vídeos por semana sim, porque graças a Deus começou o ano nesse Brasilzão, né? Então é isso aí. Hoje vamos falar de As Vitoriosas, que foi a nossa leitura de fevereiro do clube. Foi a nossa leitura principal, apesar de a gente ter tido várias outras acontecendo em paralelo. Mas essa daqui foi a que a gente votou para que todo mundo lesse. Então, do que se trata As Vitoriosas? Esse livrinho pitico, com quase nada de páginas, bem rapidinho de ler. O que tem nessa história de tão incrível? Calma, eu vou te falar. E já vou te adiantando que ele não é tão fácil de ler assim, não. Ele flui sim muito bem, mas se prepara para uma história que vai te pegar de um jeito e vai chegar fundo em ti, sabe? Aqui em As Vitoriosas a gente vai acompanhar então a trajetória da Solene. Ela é uma mulher, ela é uma advogada já muito bem sucedida, já com um cargo super bom no escritório dela, que ela vai passar por uma crise de burnout depois de um dos clientes dela receber a sentença e não lidar com isso muito bem. Ele tentou contra a própria vida. E ela viu toda essa cena e isso desencadeou nela uma reação muito maior do que ela estava imaginando. E aí ela acabou ficando internada por alguns dias para voltar realmente os sentidos e entender o que estava acontecendo, recebeu acompanhamento psiquiátrico e aí então ela passou a fazer o tratamento em casa. Nisso que ela tá fazendo tratamento em casa, ela tá não só passando por essa crise de burnout, mas aí ela também acaba desencadeando alguns sintomas, alguns sentimentos de depressão. Pensando em achar alguma coisa pra fazer, pra se ocupar, porque ela nunca ficou sem fazer nada, sem trabalhar na vida dela. Ela era super fissurada no trabalho dela, ela trabalhava o tempo todo e como ela morava sozinha, quando ela estava em casa ela também estava pensando no trabalho. Ter tempo ocioso era realmente uma missão muito, muito desafiadora. E aí, para isso, ela recebeu um conselho, então, para tentar fazer trabalho voluntário. Ela passa a fazer trabalho voluntário como escriba em uma casa de acolhimento para mulheres. E nessa casa tem mulheres de todo tipo, de todas as etnias, de todas as culturas, de todas as religiões, passando por momentos de vida completamente diferentes uma das outras, mas todas ali sendo acolhidas naquele lugar por aquelas pessoas que trabalham para ajudar, para recompor aquelas vidas. A função dela como escriba é escrever cartas para essas mulheres. As mulheres, na maioria, não têm um conhecimento da língua o suficiente para conseguir escrever uma carta para as pessoas, e algumas pessoas são refugiadas, então elas precisam mandar notícias para as pessoas, para os entes queridos, sem saber escrever realmente, de verdade, muito bem, e aí isso gera uma dificuldade, as pessoas acabam se isolando porque não tem como se comunicar. Então ela vai estar lá para escrever essas cartas, para aconselhar essas mulheres, para ajudar elas nesse caminho, né? E ela vai começar a conhecer a vida dessas mulheres e entendendo como uma única vida pode tocar várias e pode mudar várias outras vidas e como uma pessoa pode fazer diferença na vida da outra e como cada uma consegue deixar um pedacinho de si na vida de outra pessoa e fazer aquela pessoa ser um pouquinho melhor, deixar aquela pessoa um pouco melhor que quando encontrou. E ela começa ao mesmo tempo a fazer o comparativo com a própria vida dela e percebendo o quanto ela vive numa bolha, que ela tá realmente muito protegida de tudo, de todos os problemas. A sociedade, ela vive à margem desses problemas, mas ela não percebe eles realmente, ela não dá foco para eles na vida dela, no cotidiano, e nesse lugar ela começa a perceber isso, começa a dar o foco para isso. Em paralelo, a gente também tem a narrativa da vida da Blanche, que foi uma mulher incrível que construiu esse lugar. Ela foi a fundadora desse lugar de acolhimento. A gente vai conhecendo essas duas vidas e o quanto uma pessoa consegue mudar a história de tantas outras sem nem imaginar que faria isso. Porque a Blanche, ela não mudou só a vida das refugiadas que estão ali no palácio. Ela também mudou a vida da Solene, que não é uma refugiada, não é uma mulher carente precisando de ajuda. Ela é uma mulher muito bem sucedida, só que ela não tinha noção do todo, da realidade em volta dela.
E isso também foi por causa da Blanche, porque a Blanche criou esse lugar. E a gente vai vendo a transformação da vida da própria Blanche ao longo do livro. E sim, nesse pouquinho de páginas a gente tem duas histórias sendo contadas. A da Blanche e a da Solene e a trajetória dela no palácio. Então, quando eu digo pra vocês que este é um livro muito denso e que não é pra se enganar com a quantidade de páginas dele, ele não é tão fácil assim de ler, é sobre isso. A gente tem aqui duas histórias muito densas, enquanto uma viveu pra ajudar as outras pessoas, a outra tá descobrindo o propósito dela ali aos seus 40 anos. E em contrapartida, além dessas duas histórias, a gente também vai conhecer algumas das histórias das refugiadas do palácio. E aí a gente vai ter histórias de moradoras de rua, a gente vai ter histórias de mulheres refugiadas, a gente vai ter histórias de meninas que conseguem ver na rua um lugar melhor do que em casa, apesar de todos os riscos, de todo o perigo. Ainda assim, é melhor estar na rua do que estar em casa. São histórias muito pesadas, são histórias muito profundas. Elas chegam na gente com uma potência muito grande, elas jogam na nossa cara uma realidade que a gente, quanto pessoa muito privilegiada por ter uma casa, por ter uma família acolhedora, por ter o que comer todos os dias, não percebe. Às vezes a gente ignora, escolhe ignorar, e esse livro joga na nossa cara o tempo todo esse tipo de coisa. Então, assim, é um livro curtinho, é um livro que flui, sim, muito bem. A escrita da autora é incrível, ela é maravilhosa, só que ao mesmo tempo ele também é denso, ele é pesado, ele vem profundo na gente, especialmente em mulheres, porque é uma história de mulheres, é uma história sobre a luta e os riscos que as mulheres têm todos os dias na rua ou não, e é muito tocante, é realmente muito, muito tocante. Eu não esperava isso, e chegar no final e descobrir que é uma ficção histórica foi, assim, um toquinho a mais, porque quando a gente escolheu a gente não sabia que era, mas é uma ficção histórica. A Blanche realmente existiu, o Palais existe, então quando a gente sabe disso, a história cresce muito mais ainda. Eu recomendo muito, e foi uma leitura que pra mim foi super profunda, me trouxe muitas reflexões, muitos questionamentos, me levantou muitas questões realmente que eu, como uma pessoa que não vive essa realidade, eu nunca parei pra pensar. E parando pra analisar em volta, aqui em volta de casa mesmo, nas ruas que a gente anda no centro, enfim, a gente começa, depois de ler, começa a olhar em volta e percebe, tá, agora eu entendi. Agora isso tudo faz sentido. Eu preciso deixar aqui o alerta de gatilho pra quem tiver problema com agressão, com abuso, com abandono parental, com relacionamentos tóxicos, pais narcisistas, porque aqui a gente tem tudo isso. Em paralelo à história da Blanche, da Solene, a gente tem todas as histórias das mulheres que são acolhidas nesse lugar. Então todas elas têm algum gatilho pra alguém. E fica aqui o meu aviso. Se tu tem problema com qualquer uma dessas situações, então, por favor, repense a sua leitura ou vá sabendo, vá preparado para o que tu vai encontrar. Algumas histórias são muito, muito, muito pesadas. Algumas histórias, tu termina de ler precisando tomar aquele fôlego, porque é realmente muito doloroso, é triste. Mas, com certeza, se tu conseguir ler, se tu não tiver problema com nada dessas coisas, é uma leitura não só muito válida, como necessária. Eu acho que nos coloca no ponto de vista de pessoas que talvez a gente nunca vai parar para se colocar no lugar, nos coloca em uma situação em que a gente tem que sentir o que aquelas pessoas sentem ou sentiriam. E isso é uma coisa incrível, é o poder que tem a gente ler um livro de ficção e conseguir se ver numa realidade que a gente nunca se veria, ou que pelo menos a gente não espera nunca se ver. E conseguir perceber o mundo pelos olhos daquelas pessoas e entender que nada é só o que a gente vê pela superfície. Tem muito mais. Eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo que eu senti com essa história. Foi um mês com uma leitura muito profunda, muito forte. Nossa senhora, me deixou com algumas marcas, com certeza. Eu não esperava que fosse tudo isso. Eu esperava que sim, fosse uma história de uma mulher forte, mas eu não esperava que tivessem tantas mulheres tão fortes e que me ensinassem tanto
sem eu nunca ter vivido coisas parecidas, nem remotamente parecidas, o que é uma alegria, sinceramente. Isso aqui é uma aula de sororidade que é indescritível, de verdade. Todo mundo, leiam As Vitoriosas. Leiam, simplesmente isso. É isso, eu me sinto feliz por ter feito essa leitura. Eu dei pra esse livro aqui 5 estrelas, porque, inclusive, ele tem uma coisa muito curiosa, que ele não tem nenhuma linha de diálogo, não existe uma travessão, não existe uma aspa, nada. Mas, mesmo assim, eu senti como se a história fluiu tão tranquilamente, tão fácil. Eu sentava pra ler a meta no dia da leitura, no dia do debate, porque, tipo, fluía muito facilmente. Então, é um estilo de narrativa que me lembrou muito Violeta, mas, ao mesmo tempo, é o tipo de história que se pareceu muito com o Dicionário das Palavras Perdidas. Só que Violeta é aquela coisa que parece que o tempo todo a gente tá conversando com a Violeta e ela tá te contando a história dela. Aqui a gente tem mais ou menos a mesma sensação, como se fosse a Solene me contando aquela história, ou como se fosse a Blanche me contando a história dela. E é muito interessante porque, assim, sinceramente, não tem uma linha de diálogo. Nada, zerinho. Eu senti falta de alguma delas? Não. Eu estranhei não ter, mas em nenhum momento eu senti falta, em nenhum momento eu senti que a leitura ficou travada por não ter diálogos. Muito pelo contrário. Então, com certeza, isso é totalmente mérito da autora. A forma como ela escreve é sensacional. Eu tô aqui pensando quando é que eu vou conseguir pegar a trança pra ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da resenha de hoje. Se eu te convenci a ler As Vitoriosas, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E se tu já leu, me conta o que tu achou. Se tu também gostou dessa leitura, se pra ti também foi tão impactante quanto foi pra mim e pra algumas meninas do clube. Se tu quiser ler As Vitoriosas, então o link tá aqui embaixo. E comprando por ele, ou comprando qualquer coisa por ele, tu também me ajuda com o canal com uma pequena comissão. Sem pagar mais nada por isso, mas se tu quiser contribuir e ainda participar de um clube de leitura maravilhoso, o link do Catarse tá aqui embaixo e o teu apoio é super importante pra manter o canal crescendo e melhorando. Além disso, tu também vai conhecer um monte de gente legal e fazer leituras tão incríveis quanto essa. Inclusive, nesse mês, a gente vai ler O Último Dia de Dava Shastri, que depois de ler As Vitoriosas, a gente tá precisando de uma fofoca, entendeu? Se não tiver saído ainda o vídeo da TBR, volta aqui na semana que vem que tu vai saber qual livro é esse e qual é a sinopse dele. Se já tiver saído, eu vou deixar aqui do lado, tá bom? Lembra de deixar o gostei no vídeo, de se inscrever no canal, isso é super importante, tanto quanto o apoio do Catarse, tanto quanto as compras que você faz no link. Tudo isso vai ajudar muito. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! E aí, minha gente, olha só, se o vídeo do TBR desse mês já tiver saído, eu vou deixar aqui do lado. Nele, com certeza, eu falei de O Último Dia de Dava Shastri, que vai ser a nossa leitura de março aqui do clube. A gente se vê lá. Tchauzinho!